2023 está logo aí. Presidente reeleito, ele terá mais 2 nomes a indicar para o STF logo no início de 2023. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, primeiro, os 2 nomes mais cotados do momento e também quem está correndo por fora. Logo depois da vinheta. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, em mais um bate-papo descontraído, na saída da Alvorada, naquele puxadinho dele, fez uma declaração que vem causando burburinho em Brasília. Ele deixou transparecer, deixou escapar que irá indicar mais 2 evangélicos ao STF no início de 2023, caso seja reeleito. Mas será que ele está amarrado a essa promessa, como estava no caso do André Mendonça, o terrivelmente evangélico? Eu não sei. Vamos dar uma olhada na matéria. Bolsonaro promete indicar mais 2 ministros evangélicos para o STF, caso seja reeleito. Eu acho que o verbo aí está errado, tá, pessoal? Não é bem promete, mas vamos lá. Presidente indicou André Mendonça, aprovado pelo Senado na última quarta, para a Corte. O presidente Jair Bolsonaro prometeu nesta segunda, dia 6, indicar mais 2 ministros evangélicos para o STF, caso seja reeleito em 2022, durante conversa com apoiadores. Se eu for candidato e for reeleito, a gente bota mais 2 no início de 2023. Então vamos lá, galera. Primeiramente, vamos analisar a personalidade do presidente, que é um cara descontraído que se sente super à vontade ali naquele puxadinho conversando com seus apoiadores. Eu, particularmente, não acredito que essa tenha sido uma declaração de caso pensado. Ele esteja com a cabeça fechada e que vai, de fato, indicar 2 evangélicos e ponto final. Foi coisa do momento. Feliz com a nomeação do André Mendonça, com a aprovação dele na sabatina, ele disse, então a gente nomeia mais 2 ali no início de 2023. A gente lembra quando ele fez aquela promessa de colocar um ministro terrivelmente evangélico no STF, tinha sido uma coisa muito mais incisiva, muito mais categórica, e mesmo assim ele colocou o Cássio Nunes antes. Cássio Nunes, que é católico. Então ele não está necessariamente atrelado àquela fala ali do puxadinho, O que eu percebi, principalmente ao longo do último ano, isso é uma percepção minha, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, é de que o presidente percebeu que ele não precisa ter dentro do STF um cão de guarda. Uma pessoa em que ele confie cegamente. Uma pessoa que vá defendê-lo com unhas e dentes. Ele não precisa disso. E por que eu digo isso? Porque o presidente Jair Bolsonaro obedece fielmente à Constituição Federal e é irredutível no que tange seus conceitos, seus preceitos conservadores. Então o que ele precisa? Um ministro que obedeça à Constituição e que defenda o conservadorismo. Basta isso. Não precisa de mais nada. O resto é consequência. Seria uma lealdade à Constituição e ao conservadorismo. E se você é leal à Constituição e ao conservadorismo, você é leal ao presidente da República e ao Brasil, que a gente tanto quer e que o Bolsonaro quer. E agora eu vou mostrar para vocês aqui por quê, o que me levou a chegar a essa conclusão. Apresentando para vocês o primeiro nome, aquele que eu acho que está na ponta dessa corrida aí. E eu estou falando do Ives Gandra Filho. Ponto a favor dele, o principal, baixíssima taxa de rejeição. Ele é respeitadíssimo, inclusive entre o pessoal da esquerda. E nesse caso, pessoal, é uma aprovação meio que forçada por parte deles, Porque não tem o que falar do cara. Não tem como desmerecer o Ives Gandra Filho. Ele nunca foi ativista conservador, por exemplo, apesar de seguir ferrenhamente a agenda conservadora. Agora, contra ele pesa a idade. E por que eu digo isso, pessoal? Porque ele está com 62 anos de idade hoje. E em maio de 2023 ele completa 64. Agora vamos supor que a PEC da Bengala seja revogada. Ele ficaria 6 anos no STF. Para mim não tem problema nenhum, até porque eu sou a favor da rotatividade na casa e acredito que depois do segundo governo do Bolsonaro a gente vai ter um período de conservadorismo aí no Planalto. Então, quando ele sair, quando ele for substituído, ele será substituído por um outro conservador indicado por um outro presidente conservador. Mas não dá para negar, Isso é um ponto negativo. E por que eu disse que ele personifica essa mudança de mentalidade que eu percebi, pelo menos eu acho que tem acontecido pelo presidente? Porque o Ives
já deu declarações públicas contrárias ao governo Bolsonaro. E mesmo assim, o presidente fez questão de se aproximar dele em meses recentes. Por exemplo, antes do 7 de setembro, dia sim, dia também, o Ives Gandra estava lá no Palácio do Alvorada, tomando aquela tubaína com o presidente. E aí é como eu disse, né? Para alguém que respeita a Constituição e não abre mão seus valores conservadores, como é o caso do Jair Bolsonaro, ele só precisa de um ministro que defenda os mesmos valores e que defenda a Constituição. O resto é consequência natural das coisas. Então, é por isso que eu acredito que o Ives Gandra seja o primeiro colocado. Está na pole position para uma dessas duas vagas. Temos também o Ailton Benedito, procurador, né? A favor dele. Bolsonarista convicto e evangélico. Contra, existe uma certa rejeição contra o nome dele dentro do Congresso Nacional. Pois é, o Benedito é mais cascudo, no sentido de externar mais, né, o seu conservadorismo, bem mais do que o Ives Gandra. E é por isso mesmo que ele é mais marcado. Agora, existe uma coisa importantíssima que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala a respeito de taxa de rejeição ou de aprovação. O Senado, em 2023, quando ele teria a sua sabatina, será um outro Senado bem diferente desse de hoje. A gente espera eleger aí pelo menos uns 20 senadores conservadores. E isso muda completamente a temperatura da casa. Se a gente conseguiu aprovar o André Mendonça, que é uma pessoa intimamente ligada ao presidente Bolsonaro, por que não acreditar que o Ailton Benedito também seria aprovado? Com toda certeza seria, até porque ele cumpre todos os pré-requisitos necessários para a vaga. É um cara mais jovem, é um cara que é mais cascudão, como eu disse aqui, né? Ele fala mais abertamente, mais comunicativo, principalmente nas redes sociais, não tem medo de esquerdista, mas eu acho que em 2023 a casa vai estar diferente e a gente não teria esse tipo de problema. E aí chegamos àqueles que correm por fora. Temos o Jorge Oliveira, ex-ministro do Jair Bolsonaro, o Augusto Aras, que na minha opinião já deve até estar descartado, né? Mas nunca se sabe. O Alexandre Ramagem e o atual ministro da Justiça, o Anderson Torres. O Jorge Oliveira, pessoal, bem no comecinho do governo Bolsonaro, era um dos mais cotados para a primeira vaga. Mas aí vem aquela mudança de mentalidade do presidente que, repetindo, tá, pessoal? É uma percepção minha. Isso não quer dizer que seja verdade, que isso realmente tenha acontecido. Mas, lá no início, o nome do Jorge era ventilado o tempo inteiro, pessoal. A gente sabe porque a gente tem as informações. Isso sim, eu posso afirmar para vocês. Jorge Oliveira estava, inclusive, à frente do André Mendonça. E aí veio o Cássio Nunes, veio o Mendonça, e o Jorge Oliveira está lá no TCU, né, e ninguém fala mais dele. É aquela história. É um cara inexperiente. Outro dia não tinha nem OAB. É temerário você pegar um cara desse e colocar na Suprema Corte cercado de urubus. Outra coisa é você botar um cara mais experiente, como é o caso do Ives e como é o caso do Benedito. Ele seria, né, no caso, o cão de guarda, o cara 100% leal, fiel ao presidente. Mas é como eu acabei de falar para vocês. Bolsonaro não precisa disso. Ele só precisa que a pessoa respeite a Constituição e seja conservadora irredutível. Então, nesse caso, o Jorge Oliveira acaba caindo lá para o final da fila, né? Foi ultrapassado por várias pessoas que defendem esses preceitos e são muito mais capacitadas do que ele. Além dele, a gente tem o Augusto Aras, que é um cara que vem cavando essa vaga, mas que durante os últimos meses, com aquela questão da sabatina, do André Mendonça, Davi Alcolumbre querendo que ele fosse indicado, com toda certeza perdeu muita força e muita moral com o presidente Jair Bolsonaro. A gente chega então ao Alexandre Ramagem, que é o meu preferido, tá? Não vou negar, é o meu preferido. Conservador, excelente advogado, extremamente competente, vem fazendo um grande trabalho à frente da ABIN. Ele é tão bom que impediram que ele assumisse a Polícia Federal. Isso diz muito a respeito da competência do Alexandre Ramagem. Teria uma resistência muito grande, mas como eu já disse aqui, a temperatura da casa vai estar muito diferente em 2023 e essa resistência seria
muito menor, com toda certeza, do que é hoje. E além do Ramagem, a gente tem o atual ministro da Justiça, o Anderson Torres, correndo por fora também. O que eu ouvi é que ele teria pretensões políticas. Ele migraria para a política, então não estaria tão focado no STF. Mas com toda certeza seria um excelente nome para ocupar uma das vagas. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e reiterando aqui mais uma vez. Eu não tenho acesso a nenhum tipo de informação privilegiada. São percepções minhas. Eu gosto de ler nas entrelinhas das declarações do presidente e observar o dia a dia dele. Então, fique bem claro, tá? Ao contrário de algumas pessoas, né, que se dizem apoiadores do presidente, eu não costumo colocar palavras na boca dele. Ontem mesmo eu expus um lá no meu Instagram, tá? Isso, inclusive, é crime. Crime! Não pode fazer isso, principalmente para denegrir a imagem de outras pessoas em benefício próprio. Menos mal que o presidente nem sabe que esse cara existe. Tá? Quem quiser saber de quem eu estou falando, é só ir lá no Instagram. Ou então, no meu canal, lá no Telegram. Fechou? Compartilhem esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários. Forte abraço e a gente se vê por aí.